Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D, aka Sudaku, e hoje eu gostaria de falar de algumas expressões em japonês cujo significado literal delas é muito engraçado. Antes de mais nada, meus queridos, eu gostaria de agradecer vocês porque nós chegamos a 2.000 inscritos no canal. Yay! Eu fiquei bem surpresa, na verdade. Eu soube porque uma pessoa me veio parabenizar e eu fiquei... Quê? Tipo, eu sabia que a gente tava próximo, mas ultimamente eu não tenho prestado muita atenção nesses números, porque, sei lá, números não significam muita coisa. O que mais significa pra mim é quando a gente interage, quando eu consigo ajudar vocês. Então eu não tava nem prestando atenção pelas coisas. Mas eu tô muito feliz porque realmente esse meu canal começou como um canal de, sei lá, qualquer coisa. Eu só compartilhava coisas que eu achava legal, das quais eu gostaria de falar. E do ano passado pra cá, ele tomou esse direcionamento mais focado a ajudar a galera que quer tentar vir estudar no Japão. E eu fico muito feliz de ver que muitas pessoas estão conseguindo vir e estão, né, gostando bastante da experiência, e eu espero que eu possa ajudar cada vez mais outras pessoas. Então, eu espero que meus vídeos ajudem. Então, assim, muito obrigada pra todos que estão inscritos no canal. Se você não é inscrito, vai, se inscreve aqui embaixo, vai, ajuda o canal, beleza? Indo pro tópico do vídeo, tá? Existem várias expressões em japonês que elas possuem um significado já, assim, determinado delas, e se você for estudar o idioma japonês, você provavelmente vai aprender esses significados determinados. Só que assim, conforme você vai estudando japonês e você vai entendendo melhor como o idioma funciona, a gente começa a viajar na maionese. Eu e meu namorado, vira e mexe, a gente tá conversando e a gente começa, nossa, mas se parar pra pensar, isso literalmente significa isso, e a gente fica dando risada que nós idiotas. Então eu pensei, por que não compartilhar isso com vocês? Talvez pensando dessa forma ajude vocês, por exemplo, a gravar melhor essas expressões na cabeça de vocês. Sei lá, mano, eu espero que ajude, ou se não ajudar, que pelo menos a gente dê umas risadas juntos. Então vamos lá. A primeira expressão da qual eu gostaria de falar é o shitsure shimasu. Shitsure shimasu normalmente é ensinado pra gente como desculpa ou com licença. Quando que você vai utilizar essa expressão? Por exemplo, você tá entrando na sala de aula, o pessoal já tá lá, bate na porta, shitsure shimasu, aí você entra. Ou quando você estiver saindo, né, sei lá, você acabou de terminar de fazer uma orientação com o teu orientador, shitsure shimasu, sai da sala. Você tem que fazer isso aqui, né? Tem que baixar a cabeça. Normalmente visto como desculpa ou com licença, tá? Só que se você for parar pra ver o significado certinho, shitsure significa literalmente falta de educação. Então quando eu vou falar que alguém foi mal educado, shitsure deshita, você fala que a pessoa foi mal educada. E quando você fala shitsure shimasu, você literalmente tá dizendo vou ser mal educado. E isso por algum motivo é visto como um pedido de desculpas. O que é bem interessante. Indo para nossa segunda expressão, que entra também mais ou menos nessa mesma ideia, que é o omatase shimashita, ou então ainda mais rebuscado, omatase itashimashita. Normalmente você usa essa expressão quando, sei lá, você chegou atrasado, você fala, desculpa por te ter feito esperar, entendeu? É normalmente ensinado pra gente dessa forma. Mas se a gente for quebrar essa expressão e ver o significado das coisas, aí é um negócio interessante. O verbo esperar é matsu, tá bom? Quando você fala matase, vem da forma causativa, tá? Mataseru, significa te fiz esperar. E quando você fala matase shimashita, significa eu te fiz esperar, mas você tá sendo, sabe, você tá falando de forma honorífica com a pessoa. É basicamente isso. E aqui outra vez, você só tá falando eu te fiz esperar de uma forma polida, tá? Eu te fiz esperar, e isso é visto como um pedido de desculpas. Eu acho isso bem interessante porque mostra como o pensamento dos japoneses funciona, né? Se você ver bem, o fato de você admitir que você tá fazendo algo errado, seja que você vai ser shitsure, ou seja que você vai fazer alguém esperar, já é visto como uma desculpas. Então é interessante ver como que isso funciona, porque se por acaso você chegasse no Brasil e falasse eu te fiz esperar, a pessoa vai pra cara assim, Eu sei. Pô, tu não sabe ter relógio não, caramba? a gente ia ficar puto. Mas aqui no Japão não, por algum motivo isso é visto como pedido de desculpas e é interessante, culturalmente falando. Agora eu vou falar de dois sets de expressões que se vocês estudam japonês, provavelmente já ouviram falar. O primeiro é o itekimasu e o iterashai. Esses dois são utilizados quando, por exemplo, uma pessoa tá saindo de casa, né? Então a pessoa que tá saindo de casa, tipo, sei lá, pra ir pro trabalho ou pra colégio, né? Fala assim, itekimasu. E a pessoa que tá em casa, sei lá, tua mãe, por exemplo, fala, iterashai. Então o itekimasu, que é falado pela pessoa que tá indo embora, normalmente fala assim, tchau, né? A gente aprende como um tchau, assim. Meio esquisito, mas é um tchau. Só que se você for quebrar esse negócio, ite
vem do verbo iku, que significa ir. Yukimasu vem do verbo kuru, que significa voltar. Então você literalmente está dizendo: eu vou e volto, tá bom? E agora sim, vamos pegar o iterashai. Iterashai, de novo, eu falei que o iter vem do verbo iku, que significa ir. Urashai, ele é uma forma polida de você dizer ir e voltar ou estar. Então, quando você fala iterashai, você só está dizendo vá. De forma polida. Agora, o mais interessante dentro disso tudo é porque, assim, se a gente for pensar no contexto Japão, era Meiji, ou sei lá, era super lá pra trás, né? Quem normalmente ficava em casa fazendo as coisas? A mulher. E quem normalmente saía pra fazer alguma coisa? O homem. Então, o homem que tá indo embora, ele não precisava falar de forma polida com a mulher. Então, itakimasu, assim, é o tenego que a gente fala, porque tem a forma masu, é uma forma formal, só que é o normal. Agora a mulher tem que falar iterashai. Ela tem que utilizar o som keigo, que é a forma bem polida e honorífica do negócio. Então, a gente vê que até dentro da família existia a hierarquia, onde o homem era acima da mulher. Claro que hoje eu acho que muita coisa já tá mudando, mas o idioma não mudou ainda e acho que a galera nem pensa nisso quando fala, entendeu? Mas é bacana a gente prestar atenção nesses negócios pra ver como é que a sociedade funciona, como que ela foi mudando e foi se formando, entendeu? Então eu acho isso muito legal. Agora, indo pro segundo set de expressões que eu falei, é o tadaima e o okaeri nasai. Isso aí já é na situação oposta, você tá chegando em casa. Então a pessoa que tá chegando em casa fala tadaima e a pessoa que tá em casa te recebendo fala okaeri nasai. Então assim, o tadaima, normalmente traduzido como cheguei, né? Se for traduzir mesmo, ima significa agora e tada é tipo isso. Então agora, é agora. Tadaima, mano, tadaima, é agora, mano. Agora que esse negócio tá acontecendo. Eu não sei por que virou isso, mas talvez a pessoa falava outra coisa muito comprida e no final só virou tadaima. Mas é interessante que o quê? Dentro do tadaima não tem nenhum tipo de formalidade sendo incluída aí nessa frase. Agora, o okaeri nasai, que né, a pessoa que tá em casa fala okaeri nasai, kaeru significa voltar, tá? O nasai vem de nasaru, que significa fazer, de forma honorífica. Então, você tá literalmente falando, você voltou de forma honorífica. De novo, a mulher tá tendo que ser super polida com o homem que tá chegando, entendeu? A pessoa que tá chegando. Vocês estão entendendo como é que era a ideia da hierarquia? Dentro dessas dois sets de expressões a gente consegue ver isso. E eu acho isso super maluco. Como eu disse, as coisas mudaram. Eu acho que já não é tão dessa forma. Mas é interessante ver como que o idioma foi moldado perante, né, ao funcionamento da sociedade japonesa. Aí depois do okaeri nasai a gente tem uma outra expressão que é o oyasumi nasai, que vem de novo da mesma história, mano. O que eu acho mais interessante ainda é que o nasai, além de significar nasaru, que significa fazer de forma polida, né, de forma honorífica, né, você tá colocando a pessoa lá pra cima, também é utilizado pra ordens. Então quando você quer mandar alguém fazer alguma coisa, tipo faça isso, a gente pega o verbo, por exemplo, o verbo yaru, que significa fazer, com o nasai, vira yari nasai. Então fala Yari nasai! Então, quando você fala oyasumi nasai, pra mim, eu acabo pensando também da outra forma, né? Pode ser pensando daquele jeito que eu falei, né? Ah, nasaru, forma honorífica e tal, mas se a gente pensar que é uma ordem, fica engraçado que você tá falando boa noite pra pessoa, mas você pode estar falando literalmente Vai dormir! De forma honorífica. mas eu tô te tratando de forma, ó, respeitosa, tá bom? Ai, gente, sou muito babaca, velho. Então é isso, gente. Acho que deve ter outras expressões que se a gente for pensar no significado literal, a gente vai ver coisas engraçadas, mas eu não consegui pensar em mais nada além disso. Mas eu ainda queria falar pra vocês de duas expressõezinhas que eu utilizo bagunçando com português no meio pra zoar o negócio todo e não fazer ninguém entender mais nada. Só quem me conhece mesmo entende. Então vocês agora vão me conhecer melhor. Eu viro e mexo e falo assim, pô, tem que dar uma shirabetada nesse negócio. E muita gente não me entende, tá? Porque o shirabetar vem do shiraberu, que é um verbo em japonês que significa pesquisar. Quando eu falo que eu vou dar uma shirabetada, significa que eu vou dar uma pesquisada. Isso, na verdade, não fui eu que inventei, tá? Eu peguei de amigos que estudam japonês e acabam falando desse jeito e eu acabo falando. O problema é quando você fala isso com um brasileiro que não sabe japonês. E a galera fica aqui shirabetada, mano. Essa mulher tá doida. Então se vocês por acaso me ouvirem falar shirabetar, vem de shiraberu, que significa pesquisar, tá bom? E por último, uma expressão que faz muita gente ficar bem confusa. É um joguinho de palavras que eu e meu namorado a gente sempre faz pra tirar sarro das coisas, porque a gente é assim mesmo. Não tem sal.
por exemplo, você tá numa situação que aconteceu algo muito ruim, mas não tem o que ser feito. Aí a gente virou pra garota e falou: não tem sal. E muita gente não entende. E é compreensível que não entendam. Porque, olha só, os japoneses numa situação assim falariam shikataganai, que significa não tem o que ser feito, ou shoganai, que também significa a mesma coisa, não tem o que ser feito. Só que shoganai é muito parecido com shioganai. E shioganai significa não tem sal. Então a gente, pra zoar, quando acontece alguma coisa assim, a gente vai falar que não tem sal. E agora vocês sabem se por acaso eu falar alguma coisa desse jeito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram que foi um negócio bem descontraído. Eu quis fazer isso porque essas 2 semanas não foram bacanas pra mim, como vocês sabem. Um dos meus gatinhos infelizmente faleceu e eu ainda tô tentando lidar com isso, porque não é fácil. Então eu quis tentar ser mais distraída e a gente só se divertir um pouquinho aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de outros verbos, né, se vocês pensarem em outros verbos cujo significado literal do negócio seja engraçado, escreve aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueçam do joinha, porque o joinha sempre ajuda muito. Mais uma vez, muito obrigada pelos 2 mil inscritos. Eu espero que a gente continue crescendo cada vez mais e que mais e mais a gente se ajude aqui, beleza, gente? Então é isso, tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite, semana, final de semana, seja lá que hora pra vocês terem esse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau!